Conectando. Rafa, vê se deu no YouTube. Eu acho que deu. Rafael está testando. Está entrando ali no YouTube. Se estamos ao vivo, pessoal, ainda não sabemos. Estamos às cegas aqui. Vai dar tempo de vocês ficarem entrando. Estão ao vivo! Deu certo! Errou! Programas Espertos ao vivo! Yuba! Só vai faltar a vinheta aqui, né? A gente pode cantar a vinheta. Esqueci de colocar a vinheta aqui, podia ter colocado na entrada. Mas a próxima eu capricho, põe a vinheta, pessoal. Tá? Cris, tá sem áudio você. Tá ouvindo a Cris? Não, tá ouvindo a Cris? Deixa eu ver se eu habilito o áudio da Cris aqui. Peraí. Peraí. Está sem áudio seu. Eu tô te ouvindo, Cris, mas por algum motivo você está sem áudio. Eu não estou. Eles não estão te ouvindo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar aonde está o problema. Porque eu estou sendo ouvida. É um teste, pessoal, é um teste. Queremos fazer programa de Espertos ao vivo, mas esse software dá um trabalho. E eu preciso entender aonde que está o problema. No audio plane. Deixa eu ver. Fala alguma coisa, Cris, para ver se sai. Tá saindo, Cris? Tá num delay. Peraí que tá. Eu aumentei o seu som. O da Cris não tá saindo. Que será? É um mistério aqui para mim. Que eu não tenho mais botão onde apertar aqui. Tenham paciência, turma, tá? Preset áudio. E realmente, eu não sei mais onde colocar. Então, temos uma alternativa. Não, não temos. Se eu fizer isso, o som vai ficar ruim. Audio device, o meu som tá aqui. Add audio device microfone. Só se eu adicionar, pegar você pelo som do microfone. Peraí. Built-in output. Deixa eu ver. Fala alguma coisa aqui pra ver se agora sai. Não? Tá no delay? Vamos ver se sai. A crise de Pascoal tá difícil. Eu a ouço e vocês não ouvem. Tá saindo? Não? Pessoal, é um mistério. Por que eu não consigo dar o som para a Cris? O que será que acontece aqui? Não sei o que acontece. Deixa eu colocar. De fato, não tem mais janelinha para eu olhar aqui. Aonde é que eu posso tirar e colocar você, Cris? Então, se eu não conseguir dar o som para a Cris, nós vamos gravar o programa de Espertos e a gente solta, se possível, ainda hoje, pessoal, porque o som da Cris não está saindo. Eu a ouço. Vocês não ouvem. That's the problem. Como diria Shakespeare. Eu já apertei tudo que é botãozinho aqui. Tudo que é som aqui eu já mexi. Preset, audio plane. No audio plane. Os áudios aqui. Eu ouço a Cris com perfeição. Sim. Só se eu trocar de microfone. Eu vou trocar de microfone e vou te gravar, Cris. Eu vou jogar no áudio aqui externo. Vamos ver. Então, vamos trocar de microfone aqui. Twin. Peraí, Cris. Peraí que eu tô trocando você de microfone. Agora, vou fazer o seguinte. É tanto botão para apertar que não é brincadeira. Saída. Alto-falantes internos. Aumenta o som. Deixa eu ver, Cris. Fala alguma coisa. Estou aqui com Maria C. Pereira, autora da série de livros O Som Negro. Tenta não estourar o seu som. Fala mais... Dá uma acertada no seu som. Eu aumento você e você diminui o seu. Assim eu posso gravar você com o meu microfone. E o pessoal vai te escutar.
Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Som Negro. E hoje, pessoal, muitas novidades a caminho. Tá, deixa eu ver como é que ficou o som agora. Agora deu? Consegui! Tem que apertar, pessoal. É a primeira vez que estamos fazendo com esse software, né? Não é fácil. Se vocês vissem aqui, tem uma tela cheia de botãozinho para apertar. Então, dá o desconto aí. Começa de novo, Cris. Agora vamos fazer o programa Despertos, ao vivo. Se cair, a gente volta. Eu vou ter que apertar esse monte de botão tudo de novo, mas eu volto. Com você, Cris. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Desperto. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Som Negro. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Uma aventura nova, mas como eu sou aquela que adora desafio, agora adoro inventar, eu tinha que fazer isso hoje. Então eu fiquei aqui estudando para tanta coisa para fazer, aula para fazer, vídeos para lançamento do meu curso do Meta Integração. Eu falei para a Cris, vamos entrar ao vivo! Aí conseguimos. Doeu, mas foi. E o jogo é esse. E agora, Maria? E o tema do programa é esse, né, Maria? É, o jogo é esse e agora? Esse é o assunto, né? Temos que jogar um jogo, mas que jogo é esse? É com você, Cris. Pode contar a história de que raio de jogo é esse? Player One, né? Jogador número 1 é um filme de ação, aventura e ficção científica estadunidense de 2018, produzido e dirigido por Steve Spielberg, escrito por Sean Penn e Ernest Cline, baseado no romance de 2011 de mesmo nome, escrito por Cline. O livro é um romance com uma temática aí futurista e foi lançado originalmente em 16 de agosto de 2011 pelo Random House, uma das principais editoras da língua inglesa. É isso, Maria? Isso, Random House, mas é isso mesmo. O ano é 2044. Você sabe que eu tenho problema com o inglês, né? O ano é 2044. O planeta em que vivemos entrou em colapso, guerras constantes, recursos naturais chegando próximos aos seus limites, trouxeram então consequências avassaladoras na vida das pessoas. Nossa, qualquer semelhança é mera coincidência. É por isso que eu falei, né? O título do programa tem tudo a ver com o que a gente está passando aqui e as coisas que ainda vamos passar, né? Vai falando que eu estou aumentando a gente aqui. Bom, em grande parte da população vive com fome, medo, o cenário distópico, a anarquia reina nas regiões mais afastadas dos grandes centros. Qual é o nome do cara aqui, Maria? É Wade Owen Watts, que é o personagem principal, chamado de Wade Owen Watts. Bom, pessoal, ele é um jovem órfão de 18 anos que vive em um dos parques de trailers espalhados pela cidade, com sua desprezível tia e outras pessoas em um amontoado de veículos, uns sobre os outros, formando um grotesco conglomeramento de prédios, de metais e latas, onde vive a população mais afetada. O cenário, pessoal, é desolador. Crimes dos mais variados tipos são cometidos diariamente. Não há segurança e muito menos punição aos infratores. A vida de todos seria muito pior caso não existisse o Oasis, plataforma de jogo, né, Maria? Isso, é uma plataforma online de jogo mundial. Abrangente, com uma mistura elevada a níveis estratosféricos de Ten Sims com MMO, é isso, Maria? É tipo The Sims, é um jogo, né, de jogos, plataformas de jogo The Sims, com o tal de MMO, que é o Massive Multiplayer Online, que é um jogo de múltiplos jogadores online, todos ao mesmo tempo. É o universo do Oasis, existem centenas no mundo onde você pode estudar, trabalhar, ser quem quiser, ir onde desejar, desde que tenha recurso para tal, construir toda uma vida aí dentro do jogo com o seu personagem. O limiar entre o mundo real e o digital torna-se mais tênue. Maria, é engraçado, porque parece uma coisa muito real isso, até nas questões de multiversos, pelo menos assim que eu vejo que é mais ou menos esse jogo, né? Na verdade, um jogo virtual é um outro universo
Você falou uma coisa que eu nem tinha colocado pergunta a respeito, mas já que você falou, é um Claro. outro universo, e é pertinente, por sinal, aonde nós projetamos a nossa consciência no avatarzinho do jogo. Então nós passamos a ser o eu superior do avatarzinho projetado no jogo. Porque você Interessante, hein? pode ter vários avatarezinhos que você comanda ao mesmo tempo. Portanto, você é o eu superior que se projeta numa outra realidade, que é um universo paralelo, no qual a sua consciência é projetada através de um sistema de limites e regras configurados de forma holofractal. É exatamente o que acontece conosco aqui, nosso eu superior nos projeta aqui embaixo. Eu não ia entrar nessas instâncias, mas já que você entrou, então tá. Mas é que me veio muito, eu achei muito pertinente você falar isso também, porque assim, Isso. remete muito a isso mesmo, né, Maria? Sim, mas é isso. E isso É, leva a Maria, outras o que importante uma série de interpretações. lembranças, o que alguns chamaram de homenagem à cultura pop. E qual é o objetivo disso? Repete a pergunta que deu uma falhada, Cris, para o pessoal entender melhor. Maria, o filme traz uma série de lembranças, o que alguns chamaram de homenagem à cultura pop. E qual é o objetivo disso? Antes de dizer qual é o objetivo, né, vamos colocar assim, como é que se faz isso? O que eu quero dizer? Como é que você convence pessoas para aceitar algo, para aceitar uma realidade, para comprar uma ideia? A primeira coisa que você faz é utilizar boa parte de algo que elas conhecem. A regra técnica, digamos, do convencimento é de 25% a 30% de algo que elas conhecem, para você poder colar com algo que elas desconhecem, porque o desconhecido é sempre rejeitado pelas pessoas. Então você utiliza algo, vocês vão entender porque eu estou falando isso até o final deste programa. Por enquanto ainda está meio confuso o que eu estou falando, mas você anota no seu caderninho que para convencer pessoas de algo e elas entrarem e darem o seu consentimento para algo, 25% a 30% de algo que se fala tem que ser conhecido, principalmente logo de cara, né? Então, nesse filme, eles utilizaram vários cenários nostálgicos e personagens e puxadinhas nostálgicas que tem a ver com os anos 80. Desde jogos clássicos do Atari, quem gostava disso, né? Que dá mais próximo até da nossa geração, Cris, né? Os quarentões, cinquentões lembram disso. Conheço perfeitamente. De ambientações do Dungeon Dragons ou de passagens para o Monty Python, e também tem até passagens da Lenda do Rei Arthur, com uma passagem muito engraçada do Rei Arthur, filme do cinema dos anos 80, aonde tem a famosa, o feitiço principal, que era o feitiço que o Merlin passa para Morgana, e a Morgana acaba congelando o Merlin com aquele feitiço. Então eles brincam como uma palavra-chave, uma frase-chave para abertura, né, de portas, que é para acessos em fases no jogo, utilizando aquele mesmo feitiço cantado daquele jeito. Então eles foram trazendo, na hora que eles começaram a cantar aquela frase, eu falei, meu Deus, eu sei de cor essa frase, né? Que é uma mistura de gaélico, que é o antigo, mais ancestral irlandês que existe. Então tem uma puxada para o cálice sagrado do Rei Arthur, tem o Percival, que é o personagem principal, que vocês vão entender, tem até o Super-Homem ali, o Mago Merlin, o Homem de Lata, né? De Volta para o Futuro aparece ali também, tudo umas puxadas que são rápidas, algumas mais presentes, outras não. E esse aspecto é utilizado, né, para pegar o público mais velho, onde nós nos enquadramos, para aceitar algo que é feito para pegar os jovens, porque o jogador número 1, o público é jovem, só que eles fizeram algo para dar ao aceite de uma realidade onde nós acabamos não resistindo tanto a ela, porque algo tem com a qual nós, os mais velhos, nos identificamos.
né? E ao mesmo tempo vem aquela questão sempre no filme, aquela questão do futuro inescapável, a realidade virtual e um mundo miserável para o futuro, né? Que é o que se projeta nesse filme, como numa grande gama de filmes que hoje eles insistem em criar uma tela mental nas pessoas, uma tela mental de desgraça para o futuro, um futuro horrível, inescapável, de uma classe social que vai ficar ali numa vida sem escape, sem prazer, sem nada, e a única coisa que vai sobrar pra gente é um jogo de realidade virtual para que em outro universo possamos ser algo. Eu vou construir isso na sua mente e você vai entender a importância de você compreender tudo que eu vou falar hoje, que tem a ver com a manipulação da realidade, a manipulação que está sendo feita em massa na humanidade, e as pessoas estão caindo porque estão adormecidas. É com você, Cris. Nossa, perfeito, Maria. Inclusive, até pelo momento atual, você está sendo assim, perfeita, viu? Maria, o que acontece quando uma sociedade é sujeita à realidade tenebrosa, que é a realidade desse filme? Qual é a parte do filme que deixa isso muito claro? Conta aí pra gente. Bom, primeira coisa é como se faz o feitiço, de novo. Eu contei isso no webinário que foi aberto para o método da integração, onde eu falei da manipulação da realidade. Então, quem não assistiu o webinário ao vivo, ficou fechado só para os alunos. Depois que termina, é aberto para todo mundo, foi semana passada. Quando foi quinta-feira, quando termina, quem não é aluno do método da integração ou aluno de outro curso que chama Portal VIP, não pode ver a reprise. Então quem assistiu, sabe o que eu vou falar agora? Quem não assistiu vai ficar sabendo um pedacinho que tem a ver com esse filme que eu vou falar agora. Como é que se faz, ou melhor, como se fazia na Irlanda Antiga, que depois isso migrou para a Bretanha, como Inglaterra e Escócia, os magos, né, que utilizavam, na época em que se falava em Merlin, companhia limitada, na antiga religião, que é um termo também que foi utilizado, nórdica, num tempo bem no seu início, havia também, como sempre, a dualidade, e a dualidade sempre existiu na Terra. Existiam o que chamavam de magos negros, que não deixaram de existir hoje, contra a cara, veste terno e gravata, colarinho branco, mas são magos negros da mesma forma. Naquela época, como é que eles faziam um trabalho de despersonalizar pessoas e grupos para torná-los subservientes e dominados mentalmente? Várias formas eram feitas, né? Uma delas era tomar o sangue na taça, no cálice da vida, cheia de sangue, como é até a representação na Igreja Católica, o sangue de Cristo, isso vem da magia negra, né? Onde se tomava o sangue do adversário nessa taça para que esse adversário fosse dominado por aqueles que tomaram o sangue depois dessa cerimônia que eu vou lhe dizer agora. Então essa cerimônia era feita com raízes de mandrágora, colocadas em salas onde havia grande eco. Então eram salas de preferência circulares com abóbadas, né? Onde o eco era presente, grandes pilares onde pudessem pessoas se esconder, e deixavam essas pessoas a serem submetidas a um processo hipnótico de despersonalização, jogadas dentro dessa sala, sem comida, sem água, no escuro completo, e as raízes de mandrágora iniciavam um processo de confusão mental. Então eles faziam barulhos, apresentavam pessoas que davam sustos, mais ou menos igual algumas maçonarias fazem, por incrível que pareça, em ritos de iniciação. Não é por incrível que pareça, é uma realidade e isso tudo está correlacionado, né? Não quero perder o prumo da questão. Então, quando você coloca uma pessoa sujeita a isso, durante um tempo, um período, uma sequência de dias, ela fica tão confusa, ela perde completamente por medo, por fome, sede, ela perde tanto a identidade de quem ela fica tão confusa, tão perdida, que depois chega alguém
e fala com carinho para essa pessoa, depois que ela está bem perdida, retira essa pessoa de lá, dá alimento, veste, a trata como se fosse a sua amiga, fosse fazer o seu resgate e pronto. Nesse processo a pessoa se despersonaliza e é completamente dominada por essa outra que ela vê como o salvador, que vem ali para salvá-la, né? E aí vem e ela obedece cegamente, ela perde a consciência de quem ela é e passa a ser o que esta pessoa, suposta salvador, mas na verdade foi seu torturador, vai mandar que ela faça. Então, isso era feito dessa forma, e depois tinha a cerimônia da taça do sangue, por aí vai, para terminar o processo, né? Isso era feito até com os guerreiros, passavam por cerimônias como essa, até recentemente. Isso também foi feito durante a Segunda Guerra Mundial, diga-se de passagem, mas isso é outra história. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que acontece hoje é que a sociedade humana, onde nós estamos, está sofrendo um processo de perda, de despersonalização. Por quê? Ela é colocada sobre medo, terror, guerras, terrorismo, medo de dinheiro, situação financeira, vai faltar água, vai faltar comida, gente demais do mundo, invasões, sistemas comunistas na nossa porta, batendo a porta com violência extrema. Não há nenhum sistema de domínio mundial mais danoso, poderosamente sociopata do que o sistema comunista, que matou só entre a Rússia, Ucrânia, Rússia foram 20 milhões, Ucrânia foram 6 milhões, na China foram entre 40 a 80 milhões, de acordo com a fonte. Então faça a conta, nós estamos falando em, por baixo, 66 milhões de pessoas assassinadas só na fase de implantação do sistema comunista, né? E como é que eles fizeram isso? Dentro desse sistema, mata todo mundo, põe o terror, imprime o terror. O que foi feito? Foi feita uma despersonalização para que entrasse num processo de apatia por perda de identidade de quem sou eu, para enfim estar submetido àqueles que vêm. Então nesse filme mostra que o povo, né, em 2044, acho que é isso, né? Eles perderam a consciência de quem eles eram, eles estavam abaixo da escala tonal mais baixa possível, que é a apatia. Abaixo da apatia só vem a morte. O povo estava entregue e havia uma única forma deles experienciarem, saberem de algo a mais e experienciarem a sua essência, que era fora daquela realidade. Por isso eles deram um jogo chamado Oasis, para que a essência de cada um pudesse continuar existindo fora da realidade, porque dentro da realidade eles estavam completamente tomados. Por isso que o personagem principal do filme se chama Parsifal, porque Parsifal vai em busca do cálice sagrado, né? E ele era o mais nobre de todos os nobres, e Parsifal supostamente chegou até o cálice sagrado. No filme ele chega até o ovo, né, que ele tinha que caçar lá um ovo sagrado. Então o filme é tão claro quanto a fantasiarem até defender Parsifal, que é incrível como as pessoas estão dominadas, porque assim, na fase final do filme, o menino que é o Parsifal, que eu vou contar a história um pouco melhor, já fora da realidade virtual e dentro já da sua realidade, ele estava sendo perseguido pelo malvadão lá do filme, e as pessoas dentro da realidade virtual de repente ascendem, a humanidade acende a sua consciência e começa a defender os seus direitos, defendendo-se contra o malvado. Então o Parsifal, na realidade virtual, é ajudado e vai chegando até onde ele precisa, ele tem uma ajuda. Chega na realidade física, sem o jogo virtual, as pessoas são influenciadas por aquilo que elas fizeram na outra realidade. Elas se lembraram que poderiam ajudar. Mas agora vem a parte cômica. A parte cômica é que, na hora que ele vai ser assassinado pelo malvadão do filme, as pessoas se põem
impedindo o carro onde ele ia ser assassinado. Mas aí, um cara, o filme mostra isso porque os donos do mundo sabem exatamente que a população não faz nada. Eis a coisa dolorosa. Eles colocaram ali tão estampado na cara das pessoas, dizendo que eles têm certeza que ninguém é capaz de realmente assumir o seu poder pessoal. E se alguém for tentar fazer algo para salvar todo mundo, é isso que vai acontecer, que é o que está no filme. Então todo mundo se põe na frente do cara lá que queria matar o menino. Aí o cara pega, puxa o revólver. Um cara tinha, sei lá, nem me lembro, umas 300 pessoas na frente. Um cara, um revólver. As pessoas olham pro revólver, gatilho mental, obediência, hipnose. Elas obtiveram um gatilho mental. Elas se retiram da frente. 300 pessoas. Um cara com um revólver. O cara que está defendendo ele está lá no carro. O rapaz que o está salvando está lá no carro. Um cara, um revólver, 300 pessoas. Eles se retiram da frente. Essa cena foi tão bem colocada. E o malvadão dá até um sorriso. É o que é feito para a população do mundo hoje. Os donos do mundo olham para a gente sorrindo, porque eles sabem que basta um comando e obedeceremos, tá? Basta um gatilho mental. O gatilho mental foi o revólver. Ele manda, vocês obedecem. Se retiraram da frente para matar o menino, né? Eu não vou contar a história porque, né? Pelo menos o final eu não vou contar. Mas é interessante, né? No momento atual, né? Isso também está ocorrendo, né? Total. Eu até falo politicamente falando. Bem, mas eu vou falar do filme porque depois eu tenho uma cobrança para fazer para você aí, viu? Que o pessoal está me cobrando sobre os arcontes, Maria. Você não pode esquecer desse tema. Só falo de arcontes da forma da gnose, porque senão é tudo viagem mental. Deixa eu colocar só uma coisa com relação ao Parsifal, que ele fala isso do filme, que é importante, uma frase que ele disse. Ele disse assim: não havia modo de escapar da verdade. Na vida real, eu não passava de um ermitão antissocial. O menino era um ermitão antissocial, né? Um recluso. Por quê? Porque a humanidade foi colocada nessa visão. Ele se sentia um pária, um incapaz. Ele se apresentava como alguém incapacitado. Mas ali no jogo virtual, ele era diferente. Porque a sua verdadeira essência saía. Aí ele falava assim: um recluso, um geek pálido obcecado pela cultura pop. Mas não ali no Oasis. No Oasis, lá dentro do Oasis, eu era o grande Parsifal. Entendeu? Então, você vê que todos nós seres humanos, temos a chama, temos a essência. Só que algo está nos colocando num estado de apatia, onde as pessoas não querem nem saber da verdade. Quando você conta a verdade para as pessoas, mostra o lado B da história, que é o lado mais real do que o lado A que estão te contando, as pessoas reagem violentamente contra o processo de despertar. Claro que esse as pessoas também não está sendo correto, porque não é todo mundo. Mas digamos que a massa reage assim. Enquanto tivermos uma massa reagindo a ser informada sobre a verdade, nós teremos histórias iguais a deste filme e situações iguais a desse filme, que é mais real do que pode imaginar. Com você, Cris. Bem, Maria, o nome e o avatar do personagem do criador da realidade virtual, o Oasis, encerra muitas revelações. Revele-nos a verdade. Muito. Revela aí, Maria, quero saber. Pega canetinha e papel, pessoal. Quem assistiu o filme vai entender isso melhor. Então, todos os nomes revelam uma grande verdade. Então, vamos lá. Não só o sócio, né, que é o sócio do Donovan Halliday, que é chamado de Anorak, que é o personagem principal do jogo, criador do jogo, enigmático senhor James Donovan Halliday.
E o nome do avatar dele, como se fosse um mago Merlin, assim, mas não de chapeuzinho de mago, uma coisa mais tipo o Senhor dos Anéis, né? Aquele capuz em cima, aquele velhinho, barbudinho, aquela coisa assim. Então, o personagem, o avatar, se chamava Anorak. E você tem o nome do sócio dele, que é o Ogden Morrow. Alguém entra na internet, puxa assim, personagens do filme Jogador Número 1, para vocês terem os nomes certos. Então vamos lá. O que significa esses nomes? Todos os nomes têm significado. Essa é a graça de vocês entenderem a mensagem. A mensagem que está encriptada nesse filme. Tem muitas, mas eu não tenho tempo. Então o nosso programa não pode durar tanto. Então eu peguei um suco para vocês. Ogden Morrow. Morrow, esse é o personagem do cara que salva o menino, que é o sócio do criador do jogo. Esse cara salvou o menino, não a população, né? Então, Morrow significa, na linguagem anglo-saxã, amanhã. E Og é original. Ogden Morrow. Den é uma toca, um covil, um local específico, escondido. Portanto, podemos traduzir o nome de Ogden Morrow como aquele que carrega ou trará um novo amanhã. Olha que legal. E é o que ele faz no filme. Aí o criador do jogo é o James Donovan Howday, né? O nome dele como avatar é Anorak. Anorak. Anu. O nome do pai criador dos Anunnaki. Interessante, o nome da hein? antiga Suméria. Anurak. Anu. Mais Rak, né? Rak. Muito bem. Significa em inglês Random Act of Kindness. Significa um ato de diversificado ou variado, sem uma regra, de bondade. Então, este é o pai criador que tinha um ato e vontade de fazer um ato de bondade, né? Então você vê que, na verdade, o personagem Anorak, que é o avatar que aparece no jogo, ele transpassa o tempo todo o nome dele na sua fisionomia. E quando ele aparece, ele é exatamente isso, né? Agora vamos lá, tem mais. Então o nome do criador do jogo, anota no caderninho que fica cada vez melhor. É James Donovan Howday. Ok. James é Tiago em português, né? Então, James é Tiago. Na verdade, tem várias traduções. Uma delas é Tiago, né? Então, o James também depende da Bíblia. A Bíblia, em homenagem ao rei James, foi colocada como a tradução, o nome Tiago, em inglês virou James, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem como Tiago? Então, James é Tiago. Então, o autor identifica-se somente como Tiago, tá? Então, Tiago quem foi? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1.1. Tiago é mencionado duas vezes nos evangelhos, Mateus 13,55 e Macabeus 6,3. Outros supõem que essa epístola foi escrita pelo apóstolo Tiago, que são vários Tiagos, né? Filho de Zebedeu, que é Mateus 10,2, e que Herodes Agripa I ordenou a morte em 44D, né? Depois de Cristo. Então, o verdadeiro nome do autor dessa epístola seria Yahu-Kaf, em hebraico, cujo nome mais próximo seria Jacob, e não James. Essa foi uma maneira encontrada pelos tradutores para homenagear o rei James da Inglaterra, que financiou o trabalho de tradução, foi a primeira Bíblia do rei James, né, da Inglaterra, por isso foi colocada assim. Ao mesmo tempo, Tiago é mencionado duas vezes nos evangelhos, Mateus 13,55 e Macabeus 6,3. Nas duas passagens é identificado como irmão consanguíneo de Jesus Cristo, né? Então você vê o nome dele e você vê o Anorak como o pai de bondade, que distribui a bondade, e James é o primeiro nome que se relaciona
com o próprio Anorak, novamente com o seu nome verdadeiro. Agora tem mais. Vamos lá. Vamos aqui para baixo. Você tem o personagem que é o do menino, que é o Parzival, Parzival, como queira chamar isso, depende em inglês ou em português, que é o avatarzinho do menino, o loirinho lá, né, que é o avatarzinho. O nome do menino, já falamos do Parzival, do rei Arthur, aquele que acha o cálice sagrado, que era o mais nobre de todos os nobres, e então ele achou a cálice. Bom, então ele acha o cálice e acha o ovo sagrado do jogo, né? Mas o nome do menino é Wade Owen Watts. No Oasis, Wade é conhecido por Parzival, fazendo uma referência ao famoso Cavaleiro de Arthur. Ok, então Wade, em anglo-saxão, a origem anglo-saxônica do nome Wade significa movimento. E o Wade, depois veio wave. A palavra wave de onda vem de Wade. Então ele é Wade, que ao mesmo tempo significa energia, onda e movimento. Aí o nome dele, segundo, é Owen. Owen, no proto-índio-europeu, na raiz proto-índio-europeia, significa força vital. Então, força vital em movimento. Então, nós temos já dois nomes. Wade Owen significa força vital em movimento. Agora vamos para o Watts. Watt é a unidade da potência, né? Que a gente fala 150 watts. Então, watt é a origem da potência, mas também significa filho de watt. Watt, que é o termo anglo-saxão antigo. E os watts, eles eram os videntes, os bruxos videntes, aquele que vê, aquele que tem o olho. Portanto, Wade Owen Watts significa aquele que se move com a força vital e que é o olho, que é o que o menino fez o tempo todo. Ele era o único que enxergava e podia ter enxergado, né? É incrível, ficou muito bonito, tem muita coisa inserida nesse filme, mas a gente prometeu fazer programas curtos e já passou muito tempo. Vamos lá. Mas é muito interessante, hein, Maria? Então, Maria, aquele Elon Musk do Tesla Motors e da SpaceX declarou que as pessoas devem ter em mente que a inteligência artificial começará a substituir o trabalho mais básico braçal. O que ele disse é uma correlação com o futuro apresentado aí pelo filme? O que você acha? Esse Elon Musk, para mim, é um mistério. Muitas coisas misteriosas o envolvem e a ação dele também é muito misteriosa, que eu vou abordar isso no curso A Verdadeira História da Humanidade, que vai sair no segundo semestre, né? A origem dessas coisas e desses seres que do nada, como se fala em inglês, out of the blue, ficam milionários e exercem certas funções no planeta, né? Então, entre esse mistério todo e que envolve, para os que não têm olhos ainda, para os que ainda não podem ser Wade Owen Watts, para aqueles que ainda não têm a energia da força vital em movimento na forma do olho e que, portanto, ainda não enxergam claramente as coisas como estão acontecendo, ele está sendo um porta-voz de dizer: cuidado, população mundial, porque a inteligência artificial, em poucos anos, 10 anos começa a ficar mais grave, em 20 anos será dramático, o emprego da massa populacional será perdido, porque a massa geralmente, como eu chamo, a grande massa, se porta hoje, mas por causa de uma conspiração, mas por causa da sua apatia, eles são praticamente analfabeto funcional. Analfabeto funcional é aquele que foi para a escola, mesmo assim tem baixo nível de habilidades para escrever, para ler, para traduzir, para interpretar, para realizar, né? Esse tipo de coisa que se está fazendo com força aqui no Brasil, e no mundo inteiro está acontecendo, mas o Brasil é o país, a pátria educadora, que era um slogan do passado. Na verdade, é uma pátria deseducadora, que baixou a qualidade de ensino violentamente para um nível imbecil, né? O que as crianças estão tendo hoje na escola dá vontade de chorar,
Eu tenho vontade de chorar, mesmo em escola pública, dá vontade de chorar, né? Nossa, a escola pública tá terrível. O que se coloca na cabeça da criança hoje é decora e não raciocínio. Não se ensina a raciocinar. É verdade. O que eu faço nos meus cursos do método integração? Eu ensino as pessoas a raciocinar. Muitas vezes os alunos querem que eu responda diretamente uma coisa. Eu não respondo sempre diretamente. Quando eu vejo que não tem jeito, aí vamos lá. Mas quando eu vejo que eu já dei matéria suficiente para que eles entendam isso, eu vou jogando um monte de coisas em volta e estimulo o raciocínio. Gente, a única forma de você se salvar dessa realidade onde você está é com informação e raciocinando sobre ela. Se você não aprender a pensar por si mesmo, e isso é gnosticismo. Gnosticismo utiliza conhecimento e informação e depois junta tudo no seu próprio raciocínio e sai com com a sua própria visão, a sua individuação. O seu próprio eu nasce de um saber que recebe do lado externo e que depois o processa no lado interno e o coloca para frente. É isso? Nossa, que bonito que você falou. É gnose, pura gnose, né? Que o método da integração é uma metodologia gnóstica, né? Mas não de gnose cristã, porque o pessoal confunde as bolas. A gnose é a essência do conhecimento e existiu desde a origem dos tempos antes dos tempos oficiais. O que se faz hoje na humanidade é apagar a gnose, apagar o eu individual, torná-lo um eu coletivo dominável, um monte de biscoitinhos numa bandeja, todo mundo igual. Na escola já existe que as crianças sejam biscoitinhos iguais em uma bandeja, né? Então a individuação que torna o ser o especial, igual aconteceu nesse filme, que o menino se transformou e se descobriu, encontrou o seu poder e influenciará outros a também encontrar o seu poder e começar a se libertar dessas amarras e exigir os seus direitos, coisa que a população não faz, né? A população briga com as pessoas erradas e não exige do governo, bate em quem está do lado, escuta, não é nem questão de bater, mas a agressividade está com quem está do lado. Não tem que ter agressividade. Você tem que se posicionar no seu papel e exigir os seus direitos. Você paga imposto, não paga? Tá? Sem dúvida, Maria. Então, assim, o povo não entende que tem que exigir seus direitos, mas é do governo. Agora, o governo rouba. O governo, tudo que é político, não é só este, não. É geral, né? Porque essa pátria educadora sempre foi a pátria da roubalheira, né? É verdade. E então, saem novos políticos, saem roubando. E esse povo é apático e condescendente com isso. O que acontece com uma situação dessa? Vai acabar do jeito que o Elon Musk está falando que vai acabar. Vai todo mundo acabar naquela visão de 2044 desse filme, um sistema onde a grande massa será miserável e muito poucas pessoas comandarão o mundo, que é esse 1% que hoje comanda, e o resto todo será miserável, né? É isso que você quer? É isso que você quer para sua vida? É confortável para você continuar comodamente dizendo eu não quero saber da verdade? Comodamente falando me engana que eu gosto e eu te defendo? Comodamente deixando dominar pela mandrágora na sala circular e com a abóbada curva dominado facilmente? Como é que você sai dessa? É mais fácil do que você imagina. Você tem que adquirir conhecimento e vontade e buscar um nível mais ético de ser. O nível ético é o maior bem para o maior número de pessoas, mesmo em detrimento de algum. E hoje nós temos o contrário. Nós temos um nível sem ética, que é o maior benefício para o menor número de pessoas, em detrimento de todo o resto, né? Verdade. É isso que nós temos. Então, tanto o Elon Musk mostra que existe um plano, existe um programa, o programa está sendo preparado, está todo mundo caindo nisso. E os filmes como esse revelam duas coisas: o projeto, o grande plano, e revelam também como você sair disso.
É incrível! Eles dão as duas coisas. Mas sabe por que eles dão as duas coisas? Porque eles sabem que a grande maioria não vê a verdade, nem de um lado, nem do outro. Basta um despertar e empurrar o resto. Mas o um que desperta não é apoiado, como a gente viu no filme, né? Não é só no filme, não. A gente vê na vida real. Porque as pessoas acreditam tanto. Eu vou falar um negócio para você muito sério, Maria. As pessoas acreditam tanto nesse sistema nefasto que quando você tenta explicar, olha, vai lá, vivencia, experiencia para ver se a história está correta, porque a história que está escrita é o grande engodo, a história secreta do Brasil, a história secreta do mundo, né? Eles só mostram o que eles querem. Então você tem que pesquisar e buscar para ver. Mas as pessoas elas preferem acreditar pelo comodismo. E quando tem alguém, por exemplo, que vai dar uma dica, olha, gente, será que a gente, se olhar por esse lado, não vai ser melhor? As pessoas já estão com o pacotinho pronto na cabeça, entende? Sabe? E aí as pessoas agridem quem está querendo ajudar de fato. Eu sei disso, você sabe disso, nós sabemos Sei disso. Isso. Né? Mas é assim, eu sempre digo, estou até colocando a imagem do filme aqui, para quem quiser localizar o filme, que não assistiu, né? Tá no cinema ainda. Eu sempre digo o seguinte, nem todo mundo deve ser salvo. Claro, não vai ser, né? Devem ser salvos aqueles que estão prontos e estão enxergando, aqueles weights que estão enxergando com seus próprios olhos, estão com a energia vital preparada para ser desperta, né? E se colocam em direção, em ação. Então essas pessoas estão fazendo um trabalho na Terra hoje muito grande, estão trabalhando para isso e precisam de apoio, né? Que as pessoas saiam da sua apatia, do seu conforto incrível, que é ficar em casa dizendo, não, isso é tudo mentira, tal. Estão te matando, cara. Eu me tirei daqui, deixa eu me colocar de volta aqui. Eyeglasses, eu fui colocar no lugar errado. Estão te matando. O Brasil é o país que mais paga impostos do mundo, uma das piores, últimas posições do mundo em ensino, qualidade. Em tudo, né? Em tudo. É o país do maior nível de imposto. O brasileiro médio hoje trabalha 6 meses para pagar imposto, 6 meses para pagar suas contas. Nenhum país tem isso. E o brasileiro continua achando que o governo é legal, né? Que nós devemos continuar apoiando o governo, que eles não são malvados, não fizeram nada, né? E defendem. Não tem que defender só a situação atual, não tem que defender político nenhum. Nós temos que exigir uma nova situação para o Brasil e para o mundo, porque isso é mundial. O grande plano está no Brasil, tem uma grande manipulação com um plano de longo prazo e para o mundo. Então, brasileiros, despertem, mas eu sei que vocês não vão despertar enquanto vocês não tiverem conhecimento, informação, porque vocês não sabem. Informação verdadeira, não sabem. E também, a grande maioria não quer receber. É verdade, não querem sair da zona de conforto. Mas só que a zona de conforto se torna a zona de confronto, sabe, Maria? Isso. Porque na hora H não adianta chorar. Não adianta chorar, porque as coisas estão se caminhando, a gente está tentando avisar também no Pronto TV, eu estou tentando avisar, mas não adianta. As pessoas acham que você é partidário, mas na realidade eu não tenho partido político algum, e você me conhece, você sabe disso. Sim, sim. Eu trabalho pró-consciência, eu trabalho para a humanidade, e eu quero que essa humanidade não seja dividida em partidos, né, em política, em religião, que são grandes entraves da vida espiritual do ser humano. Mas se a humanidade se unisse e olhasse para essa minoria que está no poder, nós derrubaríamos ela rapidamente. Mas depende de cada um de nós. Eu estou fazendo a minha parte, eu sei que você está fazendo, se esforçando bastante para fazer a sua parte, porque você oferece muito conhecimento e de qualidade. A Maria Pereira, ela traz aqui conhecimento que eu duvido que alguém vai conseguir em qualquer lugar. Não é para qualquer um, obviamente. Eu faço você querer aprender. Eu faço, né, de diversas formas. Direta, igual nós estamos falando aqui hoje. Lúdica, né? Das Sem mais dúvida. variadas, tipo assim, vamos viajar para o Egito. Aí eu começo a mostrar, você acha que isso aqui existia há 5.000 anos atrás? Você acha que esse tipo de construção faz sentido? Existe uma outra história. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Sem dúvida, Então, sem dúvida.
E por isso que eu digo, Maria, o mundo aqui nesse programa não é dos espertos, é dos despertos, viu, Maria? Com certeza. É Eu isso quero aí. que você arrume um tempo, por favor, porque tem gente me pedindo a sua visão sobre os arcontes. Eu tentei buscar fazer alguma coisa, mas eu sei que eu fui muito crua, sabe? Então eu tenho que pedir para minha mestra aqui, Maria C. Pereda, que é autora da série de livros do Sol Negro. E o pessoal também já está cobrando o teu terceiro livro, você sabe disso, né? Pois é, não consigo escrever o terceiro livro exatamente porque eu estou fazendo esses cursos para ajudar o máximo número de pessoas, o maior número de pessoas possível nesse processo de despertar, né? É por isso que eu falo, faço o método da integração, que é o curso de mais de 50 horas, 56 para mais horas, para ser a sua base, para você poder me ouvir em maiores gradientes de informação. Ali eu vou quebrando um monte de paradigmas, e aqui não é para todo mundo não, esses cursos não servem para todo mundo, só serve para aqueles que não estão flertando com a sua própria vida e a estão levando realmente a sério. Porque nesses cursos, eu sei porque eu já fui, nem sempre posso ir em todos, mas eles são extremamente didáticos, né? Então você nesse curso, você vê a cobra, o pau e o jornal tudo junto. Né? Você consegue entender, mesmo que você não tenha nenhuma faculdade, eu costumo dizer isso porque assim, eu acho que tem o sinestésico que a gente precisa tocar, tem o outro que precisa ver, né, Maria? Com certeza. Então, a cobra, o pau e o jornal junto, porque assim, aí você percebe quanto de engano tem, né? Dentro da humanidade, quantos líderes que estão aí hoje no nosso país, no nosso planeta, enganando a humanidade, e a humanidade abaixando a cabeça feito ovelha e indo para o abate. Então, o momento, pessoal, de despertar consciencial, e nós estamos entrando, com certeza, né, Maria, num novo momento evolutivo da humanidade. E aí, ou você vai para frente, ou você fica para trás. É uma decisão de cada um, né? Sem dúvida. E aí não adianta reclamar, porque o plano é para destruição. Não é para que... O plano desses caras não é para que permaneça muita gente viva, né? Porque o plano é uma nova ordem mundial de uma massa perdida, à mercê de um comando. É isso que está sendo feito. Para isso, eles têm que tirar a sua visão nacional, seu entendimento de raça, nação, cultura, quebrar tudo, e é o que está se fazendo, para você não ter nem noção nenhuma de quem você é, para você aceitá-los e ainda vai achar que eles estão te salvando. É exatamente. É isso aí, os salvadores da pátria, né? O feitiço da mandrágora é exatamente isso que está sendo feito com o povo. Desperta. Bem, Maria, eu só tenho que agradecer a tua presença amiga. Eu espero que a gente possa gravar mais, né, esta semana, porque tem alguns temas aí que os internatos eles ficam atrás de mim, porque eles sabem que eu aperto você, mas eu sei que você também está bastante apertada. Então, pessoal, faça o curso de integração cósmica e integração com a Maria Pereda. Faça o curso de integração. Vão viajar com a Maria, porque, olha... eu tenho certeza que vai ser um passeio maravilhoso, porque a Maria, ela fornece muito conhecimento, autoconhecimento, é divertida, é uma delícia estar junto com Maria Pereda, porque é gostoso, é uma pessoa que tem muita luz e traz muita luz e clareia muitas coisas na cabeça da gente. Gratidão, Maria, honra estar contigo. Cris, obrigada, pessoal, deu certo hoje e a gente vai fazer outros assim ao vivo, porque... Gostei, ficou divertido. Ficou divertido. E eu queria deixar uma mensagem pro pessoal. Pessoal, você pode ser pequeno por opção ou grande por determinação. Eu penso que o momento é agora. Faça suas escolhas. O jogo está aí, né, Maria? Sem dúvida. Obrigada, pessoal. Até mais, Maria. Gratidão. Até o próximo Desperto, pessoal.